Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir. Um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, sempre às quartas-feiras eu trago vídeos voltados para curiosidades sobre o lado obscuro da vida. Fatos reais por trás de um filme, de uma série de personagens famosos de filmes de terror. E trago também análises de filmes e séries documentais e resenha ou resumo de livros que sejam mais voltados para o crime. Bom, agora eu estou trazendo uma sequência de vídeos, sempre às quartas-feiras, para trazer o resumo do livro sobre um dos casos mais emblemáticos que aconteceu recentemente aqui no Rio de Janeiro, que é a morte do menino Henry. E para quem quiser saber, o livro que vai ser a fonte, né, do resumo, que é a fonte do resumo, né, se chama Caso Henry, Morte Anunciada, escrito pela jornalista e advogada Paula Serra, que foi a primeira a divulgar o caso. Inclusive, eu convido vocês a assistir os outros dois vídeos que já foram postados. Tem a parte 1, tem a parte 2 do resumo do livro, e esse vídeo vai ser a parte 3. E nesse vídeo eu vou falar com mais detalhes sobre a história da Monique, que foi uma das protagonistas, né, do crime que matou o filho dela. Eu vou falar quem ela é, o que ela fazia antes de ser presa, como era a vida dela, a profissão, e também vou contar como foi o primeiro casamento dela com o pai do Henry, na verdade, entendeu? E como foi que esse menino nasceu, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês gostem. E esse é mais um vídeo do quadro Quartas Assustadoras. A Monique é uma mulher bonita, alta, magra, esbelta, culta e sempre foi também extremamente vaidosa. Ela sempre foi daquelas que fazia questão de andar sempre bem arrumada, unhas feitas, sobrancelha feita, frequentava salões de beleza, fazia academia, ou seja, ela fazia de tudo pela vaidade para ficar sempre com a aparência impecável e em dia. E não era só isso, além dela ser muito vaidosa, ela gostava muito de se exibir nas redes sociais. Ela era do tipo blogueira mesmo. Ela fazia do Instagram a sua passarela, que era a vitrine, onde ela mostrava o seu dia a dia e falava o que pensava. Ou seja, o Instagram era o diário virtual dela. E o mais curioso é que foi pelo Instagram que ela acabou conhecendo o Jairinho, porque como ela era muito ativa nas redes sociais, estava sempre publicando alguma coisa, se exibindo e tinha muitos seguidores, ela acabou conhecendo ele pela rede. Eles se conheceram em julho de 2020 e até o início daquele mês, a Monique já tinha postado 905 fotos, a maioria delas selfies tiradas na frente do espelho, do elevador, da academia, do salão de beleza, do quarto e até do banheiro de casa. O que chamava muita atenção em sua aparência era um olhar marcante, arqueado pela sobrancelha delineada com micropigmentação, o sorriso com os lábios carnudos, que aliás não eram naturais, eram de preenchimento de ácido hialurônico, e ela também tinha os seios fartos, que também não eram naturais, eram de silicone.
Ela sempre costumava usar extensão de unhas, tipo unha postiça, bem grandona mesmo, sabe? E ela sempre pintava essas unhas com cores fortes, como vermelho, vinho e cinza chumbo. E a Monique, apesar dela ser ainda muito jovem, ela tinha só 32 anos na época que o filho dela morreu, ela recorria com frequência a procedimentos de beleza em clínicas com dermatologistas e esteticistas. Só para vocês terem uma ideia, no dia 7 de outubro de 2020, ela recebeu uma mensagem de uma médica pelo WhatsApp que diz assim: Oi, amor, bom dia. Como está o seu rosto? Está muito inchado? Está sentindo muita dor? Aí a Monique responde assim: para mastigar dói um pouco e sinto pressão para abaixar o queixo, mas isso daí é mole. Lembra que eu vim fazer revitalização labial? Lembra que eu te falei ontem? Assim que eu cheguei, tinham 4 mulheres, a recepcionista e a profissional. Todas me perguntaram se eu era modelo. Falaram que eu era linda e tinha o rosto perfeito. No dia 20 de outubro, o perfil da Monique foi marcado no Instagram após uma dessas sessões de preenchimento e ao lado de uma foto sua havia uma legenda escrito lábios ok, queixo ok. No dia 9 de dezembro, uma foto arquivada no celular dela mostrava uma cânula sendo colocada em seu rosto por uma dessas profissionais. Cânula, para quem não sabe, é um tubo de plástico que eles introduzem na pessoa, no rosto mesmo, para fazer procedimento estético. O método que estava sendo feito na Monique atua como lifting dos tecidos com fios de sustentação absorvíveis de pliodioxanoma. Vou deixar escrito aqui na legenda, tá, gente? Porque esse nome é complicado de falar. Esse método faz com que estimule o colágeno na pele para dar firmeza a ela, diminuir a flacidez e retardar o envelhecimento. No dia seguinte, ela postou uma foto nos stories sobre o tratamento e ela escreveu que estava amando. Depois, ela publicou outra imagem que aparece se pesando em uma balança no momento em que ia fazer tratamento para quebra de gordura com uma esteticista no Recreio. E no dia 26 daquele mês, ela publicou uma foto de roupão roxo enquanto hidratava os cabelos. Ela também tinha uma coleção enorme de fotos sensuais no celular em que está exibindo o corpo. Em algumas dessas fotos, ela parece quase nua. Nas redes sociais, ela colocava quase sempre legendas de frases motivacionais, como, por exemplo, a frase "Acredite, é possível". Essa frase ela colocou em uma foto em que aparece segurando um iPhone e ostentando uma bolsa de grife francesa que custou R$ 8.500. A Monique também tinha cerca de 14.300 seguidores no Instagram. Nos destaques dos stories estão publicadas as fotos do antes, durante e depois de seus treinos de musculação, almoçando ou tomando vinho em restaurantes sofisticados e compartilhando também o seu maior hobby, a leitura. Aliás, a vida da Monique não se resumia apenas à vaidade e ostentação. Ela também gostava muito de ler e era eclética em relação à leitura. Ela lia, por exemplo, biografias, livros de autoajuda, como, por exemplo, o mais recente, Seja Foda. E um detalhe que também chama atenção é que na página 68 de um livro que a Monique estava lendo chamado Propósito, a coragem de ser quem somos, ela escreveu a lápis a seguinte anotação que diz assim: seguir o coração envolve riscos. E no fim da página 156 ela destacou a frase que diz: a verdade é muito simples. A complexidade existe porque tentamos fugir dela. No quarto que ela dividia com Jairinho, havia pelo menos 70 livros que a Monique empilhou em uma estante, com uma variedade que ia desde clássicos como Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, como também um exemplar da Constituição Federal e o romance erótico 50 Tons de Cinza.
A paixão por livros se deu ainda na infância, por incentivo da mãe, que é professora concursada da rede pública do Rio de Janeiro. A Monique nasceu no dia 27 de junho de 1988 e estudou por 4 anos no Simoni, colégio particular de Bangu. Da primeira até a quarta série, ela manteve notas entre 8,3 e 10 nas disciplinas de português, matemática, estudos sociais, ciências, educação física e inglês. Foi nessa escola, que inclusive é bem próxima da casa dos pais, que ela matriculou o filho Henry em 2019 para cursar o maternal. Da quinta até a oitava série, Monique estudou no Colégio Particular Ferreira Alves, que fica também em Bangu, onde, por coincidência, Jarinho também havia estudado alguns anos antes com a irmã Thalita. Nesse período, entre 1999 e 2002, ela se destacou em redação, que foi a disciplina que ela obteve as maiores notas e obteve a média de 9,7 no último ano. Em 2003, Monique foi cursar o ensino médio no Pentágono, colégio que fica no bairro vizinho, em Vila Valqueire. Lá, o estudo é mais puxado, tanto que o colégio ficou classificado na 28ª posição no Enem, em 2019. E Monique acabou repetindo a série logo no primeiro ano. Mesma coisa que aconteceu com Jairinho algum tempo antes, o que é outra coincidência entre os dois. Em 2004, Monique mudou novamente de escola e passou a estudar em uma escola particular de Padre Miguel. Nessa época, aos 16 anos, ela já chamava atenção pela beleza, educação e vaidade. Ela gostava de usar uma calça da grife Gang, que ficou famosa pela modelagem extremamente justa, de jeans stretch e cintura baixíssima, que deixava um bumbum arrebitado. Na parte de cima, assim como as outras adolescentes, ela diminuía a blusa de malha do uniforme para ficar no limite do umbigo, conforme determinava a escola. Ela também era ótima aluna, dedicada e muito participativa. Se sentava sempre nas carteiras da frente, participava de debates e suas notas sempre ficavam acima de 5. Após ter concluído o ensino médio, Monique acabou decidindo cursar letras, o que não foi nenhuma surpresa, já que ela era apaixonada por livros e redação. Ela foi aprovada no vestibular do curso de Português Latim na UFRJ, onde estudou entre os segundos semestres de 2007 e 2009. E ela continuava mantendo essa postura de vaidade e de muita ostentação. Ela gostava de usar salto alto, blusas decotadas e acessórios de grifes famosas. Mesmo morando em Bangu e tendo ainda uma vida simples, vivendo com a família, ela frequentava pontos badalados na Barra e no Recreio, como bares, restaurantes e quiosques. Um deles era o Pesqueiro, o seu preferido, especializado em frutos do mar e uma farta coleção de drinks. Ela era a filha mais velha de um casal que viveu juntos por 36 anos, até o pai morrer de Covid em julho de 2021, ano passado. E a Monique morou grande parte de sua vida em um grande imóvel de 3 quartos, com um muro pintado de amarelo bebê. E foi no seu quarto simples, na casa da família, que ela se arrumou para ir para o aniversário de uma amiga na pizzaria Faenza, na Barra da Tijuca, no início de 2011. E foi naquela noite que ela conheceu Leniel, com quem ela veio a se casar logo em seguida, para mais tarde ter o filho Henry. Naquele dia, assim que o pessoal saiu da pizzaria, Leniel levou de carro a Monique e mais 2 amigas suas para uma festa rave, que ficava a 90 quilômetros de distância no bairro de Santo Aleixo, no município de Magé, Baixada Fluminense. O grupo ficou dançando até às 5 horas da manhã e foram dormir na casa de Leniel, no Recreio dos Bandeirantes, onde ficaram até a tarde do dia seguinte. E foi assim que começou o romance entre Monique e Leniel, que rendeu um casamento que durou quase 10 anos, e o filho Henry. Leniel era formado em engenharia
E na época que conheceu a Monique, ele trabalhava como oficial da Marinha Mercante e fazia curso de especialização para se tornar chefe de máquina em uma empresa ligada à exportação de petróleo. Ele teve uma infância mais simples, vivia com a família na Avenida Nilo Peçanha, uma das principais de Duque de Caxias. Ele era filho único de seus pais, só que os pais se separaram quando ele tinha apenas 4 anos. Posteriormente, o pai teve 2 meninas de outro casamento. A mãe teve mais um rapaz de outro relacionamento. Leniel estudou por quase toda a vida no Colégio Santo Antônio, que era administrado por freiras. Lá, ele concluiu o ensino fundamental. Depois, ele foi aprovado para a Cefet, no Maracanã, que é uma das melhores instituições públicas do Rio de Janeiro. Lá, ele cursou o ensino médio e técnico e seguiu para a Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Em 2010, ele se formou em Engenharia de Produção pela Unigran Rio, em Caxias. Com o divórcio dos pais, ele ficou com a mãe e morou em 2 casas em Caxias, até chegar o momento que ele começou a trabalhar, ganhar o próprio dinheiro e, com a independência, ele comprou uma cobertura na Estrada do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes. Foi lá que a Monique e suas amigas dormiram após a festa rave de Magé, no dia em que eles se conheceram. E foi a partir desse momento que Leniel e Monique passaram a se ver todos os dias. E depois de apenas 2 semanas, eles já estavam morando juntos. E nesse início de namoro, que já era quase um casamento, eles costumavam frequentar restaurantes de comida japonesa na Barra e boates como a 021 e Saxi Club, também na Barra. 8 meses depois, o casal oficializou o casamento na paróquia Imaculada Conceição, no Recreio, na noite do dia 14 de dezembro de 2012. E deram também uma festa com mais de 200 convidados no condomínio Bora Bora, que fica a 10 minutos dali. O casamento, inclusive, contou com a bênção e aprovação da mãe de Monique, que enviou para a filha a seguinte mensagem: "Boa noite, filhos. Que a paz, amor, a tolerância, paciência e amizade permaneçam nesse lar. Deus abençoe esse casal tão lindos. Amém." Monique deu prosseguimento à vida. Ela, que ainda fazia faculdade, saiu da UFRJ, onde estudava, e passou a cursar letras no Estácio. A unidade ficava no prédio do Recreio dos Bandeirantes e Monique pagava mensalidades de cerca de R$600. Nesse período, após ter sido aprovada em um concurso da Secretaria Municipal de Educação, ela passou pelo chamado estágio probatório, onde dava aulas para turmas do ensino infantil da Escola Arena Viana da Silva. O colégio fica em Senador Camará, que é um bairro cercado por comunidades extremamente carentes e dominadas pelo tráfico de drogas. Por diversas vezes, a professora teve dificuldades para entrar ou sair do local por causa de operações policiais e de tiroteios. Monique era descrita por funcionários e pais de alunos como uma professora extremamente dedicada, prestativa, atenciosa e carinhosa. Além de se preocupar com o conteúdo, ela também se envolvia com os problemas pessoais das crianças, tanto que algumas vezes ela chegou a acionar o conselho tutelar por suspeitar de maus tratos contra algumas crianças. Anos mais tarde, quando ela já teve o Henry, o menino acompanharia a mãe em eventos de escola. Às colegas de trabalho, ela se referia ao filho como príncipe. Quando aconteceu a tragédia com o menino, uma ex-aluna de Monique, já adolescente, escreveu no Instagram da professora a seguinte mensagem, que diz assim: "Estudamos com você por bastante tempo e sabemos o doce que você é. Aquela professora que amava cuidar de seus alunos, fazia tudo para nos agradar. A justiça de Deus vai ser feita e estamos com você." Agora eu vou contar a história do primeiro casamento de Monique, no caso com o Leniel, pai do menino. Leniel trabalhava embarcado até o ano de 2015, quando passou a fazer escalas de até 21 dias fora de casa.
E com o trabalho ele viajava muito, chegando a passar pelos portos de Campos, Macaé, Vitória e Aracaju. Só que ele acabou sendo demitido quando o desemprego estava em alta no Brasil. Por falta de renda, ele alugou sua cobertura no Recreio e, depois de derrubar uma árvore, construiu um flat de cerca de 60 metros quadrados atrás da casa dos sogros, em Bangu, com quarto, closet, banheiro e cozinha conjugados. Leniel tinha o carinho e a confiança da família de Monique, tanto que a mãe dela lhe enviou uma mensagem no dia 28 de agosto de 2013 que dizia assim: "Manda um beijo bem especial ao meu genro, diga que o amo muito." Alguns meses depois, Leniel conseguiu uma recolocação em Aracruz, cidade no interior do Espírito Santo. Ele ficava lá de segunda a quinta-feira e recebia esporadicamente a visita da mulher, que, por sinal, não concordava em largar o emprego no Rio para ficar com ele em Aracruz. Só que em uma das vezes que a Monique foi visitá-lo, em setembro de 2015, o casal naquele dia saiu para jantar, em seguida eles saíram para dançar em uma boate e retornaram ao hotel. E foi naquela ocasião que o Henry foi concebido. Naquela época, a Monique tinha tatuado no corpo a frase que dizia: "Leniel, mais que amor." Entretanto, essa tatuagem foi coberta de flores em fevereiro de 2021, quando eles já estavam separados, um mês antes da morte do filho. Voltando à história do primeiro casamento dela, naquela ocasião que os dois tinham saído juntos, 2 dias depois do ocorrido, ela percebeu que a menstruação dela estava atrasada. Ela também não estava usando nenhum método contraceptivo, então ela fez um teste de farmácia e outro exame de laboratório. Os dois deram positivo. Ela ligou para o marido chorando para contar que estava grávida e os dois ficaram muito felizes. Ela até chegou a pensar naquele momento em se mudar para ficar com o marido no Espírito Santo, mas no final das contas, ela acabou decidindo fazer a cesárea na Barra da Tijuca, na unidade da maternidade perinatal, que é uma das mais tradicionais do Rio de Janeiro. Logo em seguida, ela voltou para Bangu, onde ficou com a família. Durante a gestação, ela ficava trocando mensagens por WhatsApp com o Leniel, já que eles estavam muito longe um do outro, e às vezes ela reclamava com ele, desabafava, dizia que estava sofrendo muito com a gravidez, que estava tendo insônia, que sentia dores, que ia muito para o banheiro e tal. Mas ele também tinha preocupação com ela. Ele perguntava se ela estava comendo direito, se não estava passando mal e etc. 2 dias antes do nascimento do menino, ela chegou a enviar uma carta ao Leniel declarando seu amor por ele, expressando gratidão pela família que os dois estavam construindo juntos. Agora eu vou ler aqui a carta para vocês. Essa carta ela foi escrita no dia 15 de março de 2016 e ela diz assim: "Sempre me perguntava se realmente tinha como ser feliz com alguém todos os dias, mesmo com todos os problemas do dia a dia. Sempre me perguntava se alguém ia me dar amor, exatamente como sou, com minhas qualidades e defeitos, sem querer me mudar e ainda sonhar os meus sonhos. Sempre quis ser mãe, construir uma família maravilhosa, sólida e com propósitos e valores. Mas tinha dúvidas se realmente eu iria encontrar um homem que eu admirasse, a ponto de querer que se tornasse o pai dos meus filhos. Desde o começo, sabia que era você, em tudo. Nunca foi sorte, sempre foi Deus, que me surpreendeu com o melhor que eu poderia imaginar ou sonhar. Não existe nenhuma palavra que expresse o que eu vivo hoje. Não existe mais só eu ou você, e sim nós dois. Sei exatamente o que é encontrar paz em alguém, o que é torcer pela felicidade de alguém como se fosse a sua. Ter a certeza de que sempre poderá passar dias, meses, anos e mais anos, e você estará ao meu lado, me apoiando, me incentivando, me amando. Hoje não é nenhuma data especial, mas não é preciso para demonstrar o amor.
Para mim, cada dia é único e especial e amo viver cada segundo com você. Somos uma família muito abençoada e falta pouco para conhecermos o rostinho do fruto, que só a gente sabe o que é. Obrigada por tudo, meu Deus. Te amo, Nick. Só que o casamento deles, devido à distância, começou a se desgastar. Mas com o nascimento do Henry, aquele foi um momento de muita alegria, não só para o casal, mas também para as famílias dos dois. Depois que o Henry nasceu, a Monique ficou com o marido no Espírito Santo durante 5 meses, até que a vida do Leniel sofreu um revés. O contrato de trabalho dele chegou ao fim e a conta bancária dele foi bloqueada por causa de um processo trabalhista contra um restaurante no Recreio, do qual ele foi dono e que acabou fechando. Depois de alguns meses, ele conseguiu um emprego em uma multinacional como coordenador de projetos na cidade de Macaé, interior do Rio de Janeiro. Ele ficava por lá durante a semana, mas a Monique, apesar da expectativa, mais uma vez não concordou em se mudar com o filho para ficar com o marido no interior do estado. Então, poucas vezes os dois se viam quando ela ia visitá-lo. Ela retornou à escola onde trabalhava em Senador Camará após completar a licença maternidade e iniciou uma pós-graduação em pedagogia de forma online, até que em 2018 ela foi promovida a diretora do colégio e ganhou um acréscimo de pouco mais de R$ 1.000 no salário, que era de cerca de 3 mil. Ela também acabou optando em permanecer na casa dos pais por ser mais próximo ao colégio. E com a volta das aulas, a Monique também voltou a se preocupar com a forma física, já que ela era bastante vaidosa. Ela queria voltar a ter o corpo que tinha antes da gestação. Então, para cuidar do corpo, ela começou a praticar CrossFit. Pouco tempo depois, ela se matriculou na academia Smart Fit, em uma unidade do shopping de Bangu. Lá, ela fazia musculação depois do trabalho. Quanto ao casamento dela, nos finais de semana, quando o Leniel voltava ao Rio, ele, a Monique e o filho dos dois dormiam esporadicamente no apartamento do Recreio, que não era mais alugado. Os três frequentavam os shoppings da região, iam para a praia, recebiam amigos em casa, até que em março de 2020 veio a pandemia, as restrições de contato social e tanto a Monique quanto o Leniel tiveram as rotinas de seus empregos alteradas para o regime remoto. Então os dois decidiram voltar de vez para a cobertura na Estrada do Pontal que o Leniel havia comprado no Recreio. Ele acreditava que assim os dois ficariam mais próximos, só que não. Com o trabalho, ele chegava a fazer 20 reuniões por dia, e com isso o casal mal se falava e nem tinham mais relações sexuais. Ele só conseguia brincar com o filho à noite, quando já estava muito cansado do trabalho. Isso fez com que, sem querer, ele acabasse se afastando cada vez mais de Monique. Ela se sentiu muito mal com essa situação e foi aí que a relação entre os dois desandou e ela pediu a separação. A partir dali, os dois não tiveram mais relação de marido e mulher, só que eles continuavam morando juntos até chegar o momento que o Jairinho entrou na vida dela. Eu vou contar essa história no próximo vídeo. Mas o Leniel continuava se preocupando com a Monique e com o filho deles. Ela também tinha uma certa consideração por ele, apesar dos dois estarem se separando. Durante a pandemia, a rotina da Monique era cozinhar, limpar o apartamento, brincar com o filho, desenvolver atividades pedagógicas com ele. E ela também tinha contratado um personal trainer para manter a rotina de exercícios físicos em casa. Até que no dia 28 de julho, por volta das 17 horas, Leniel estranhou o sumiço da Monique e do filho e enviou uma mensagem para o celular da mulher, com quem inclusive estava morando. Ele demonstrou muita preocupação com os dois e a mensagem dizia assim: "Aonde você está?" A Monique responde: "No shopping." "Por quê?" Aí Leniel pergunta: "Fazer o que no shopping?" Aí ela respondeu: "Comprar o seu presente de Dia dos Pais." Aí ele pergunta: "Vocês desistiam então da decisão de se separar?" Ela falou: "Não, você continua sendo o pai do meu filho, o melhor que o meu filho terá, para sempre."
Então, gente, essa foi a parte do resumo do livro sobre o caso Henry. Aqui eu conto sobre a história da Monique, detalhes sobre a vida dela, o casamento dela, como foi a história em que nasceu o menino. No próximo vídeo, que vai ser a outra parte do resumo, eu vou contar a história dela com o Dr. Jairinho, com quem ela viveu durante 6 meses, até acontecer o crime que ceifou a vida do filho dela, tá? Que foi uma tragédia. Então, gente, é isso. Qualquer falha que eu tenha cometido nesse vídeo, me perdoem, tá? Eu tentei fazer esse vídeo da melhor forma que eu pude trazer, que eu consegui trazer. E qualquer sugestão, qualquer coisa que vocês queiram me acrescentar, deixa nos comentários, tá? E é isso. Muito obrigada por terem me assistido. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!